Muito bem, Ricardo, nosso colunista. Muito boa tarde, bem-vindo. Tudo bem, Ariane? Obrigado. Tudo ótimo, Ricardo. E hoje a gente conversa sobre um tema muito interessante, mas que eu tenho certeza que ainda desperta muitas dúvidas, não é? Porque ainda entra ali num espaço de desconhecimento mesmo de boa parte da população, que são as construções, as casas modulares. Primeiro, quando a gente fala de construção modular, do que exatamente a gente está falando? Remete a algo como um Lego, que nem a gente falava aqui. A ideia é a mesma. É por aí. É que módulo é qualquer medida que você utiliza a partir da qual você começa a criar todos os espaços e a construir também. A pecinha do Lego é um módulo, né? Que tem Sim. dimensões iguais. Então, sempre que você usa uma unidade de medida, uma dimensão como base para você construir, para você projetar, é uma construção modular. Popularmente, a gente chama de construção modular aquelas que são geralmente aquelas casas, vamos falar de casas, né? Tá bom. Que são construídas, todas elas projetadas e construídas fora, depois são transportadas para o local e montadas. É o que a gente chama de construção off-site, né? Que é fora do local final. Então, é uma fábrica, é um galpão. Então, todas as peças, todos os elementos da construção são feitos, depois são transportados para o local e depois montados. Quando a gente fala desses elementos, a gente está falando exatamente de, tipo, paredes, é exatamente assim. A gente está falando desde a estrutura, vigas, pilares e lajes, quanto a paredes, né, as Tá. vedações, os elementos de janela, porta, louças, metais, acabamentos, tudo vem e é só montado no Encaixado. local. Parece uma coisa meio high-tech, mas isso existe já há décadas. Muito bom. E o que a gente tem de vantagem nessa modalidade? Ela é uma modalidade mais barata? É o que, de repente, no começo não tanto, mas a longo prazo faz compensar? Ela permite ela tem uma previsibilidade melhor, ou seja, se você contrata uma empresa para construir uma casa modular, você sabe exatamente como ela vai ficar, o tamanho que ela vai ter, em quanto tempo ela vai ficar feita e quanto ela vai custar. Praticamente não tem incertezas, você não tem gasto extra, não tem desperdício de material, não tem atraso de obra, porque está tudo já Hum, montadinho. Então você tem um ganho de rapidez, velocidade de construção, e aí você se muda mais rápido, né? E você tem a maior previsibilidade. Essas obras convencionais com as quais a gente está acostumado, quem já fez obra sabe, né? nossa, sim. Você projeta, É. faz um orçamento, contrata uma empresa e aí entrega para Jesus, né? Você começa a construir, Os 15 dias se multiplicam com é, uma facilidade absurda, um mês, porque dois, são três. processos ainda meio artesanais, são muito pouco industrializados. E sempre que eu falo em processo industrializado, você traz a racionalização da construção. Então você prevê aquilo que vai ser utilizado, o tempo que vai ser usado para ser montado, então você tem uma previsibilidade maior. Não, muito interessante. E isso do tempo eu acho que pega muita gente, né? Porque se você fazer uma reforma, uma pequena obrinha em casa já é complexo, imagina quando se fala em, ou se pensa em construir uma casa do zero, que é o sonho de muita gente, que as pessoas, quem pode, obviamente, faz o possível para tirar do papel, mas que sempre tem essa dor de cabeça e talvez pensa em como seria, né? Se tivesse a possibilidade de fazer uma coisa com um pouco mais de previsibilidade e rapidez. Agora, quando a gente fala da casa modular, de quanto de rapidez a gente está falando assim? Dá para dizer mais ou menos quanto tempo leva para ficar pronto? Ou depende muito? Dá. Depende de cada fabricante. Hoje é como se fosse você pega um catálogo da empresa e vê os modelos de casa ali que você quer construir, já com preço, já com tudo definidinho. Legal. Mas também há a possibilidade de uma certa personalização. De qualquer forma, vamos pegar um exemplo de uma casa pequena. Isso é muito usado em módulos residenciais para quem tem um terreno para passar férias, passar fim de semana. Sim. Alguém compra um lote lá em Alto Paraíso, lá na Chapada, lá em Formosa, e quer fazer uma casa de veraneio, por exemplo. Aí ela vai numa empresa e ela tem um módulo ali de 80 metros quadrados, de 100 metros quadrados. A gente está falando de uma construção que pode levar semanas. De 4 a 8 semanas você consegue montar Olha tudo isso. só. Até porque aquele tempo de projeto e tal, embora haja alguns itens que você possa personalizar, é um projeto meio padrão ali, que se atende a todas as necessidades, ótimo, né? Agora imagine você passar pelo processo de construção que levariam 8 meses, 12 meses, Sim. 2 anos, você reduzir isso para 4 a 6 semanas. E a gente não está falando necessariamente
de um container, por exemplo, que vem na mente de muita gente, né? Que o container vai lá, guincha, coloca no lugar e vambora. Mas é uma casa com materiais de construção, por exemplo, iguais ao de uma casa É, comum. exatamente. O container em si, como ele tem medidas padrão definidas pela indústria, você tem container de 10 pés, de 20 pés, ele tem medidas padrão até para caber no navio, né? Sim. O container é um módulo. Então a gente pode dizer que uma casa feita de container é uma casa modular porque ela usa o container como módulo. Tá. Mas não é só de container. Você pode ter casas com os materiais que nós usamos em casas convencionais. Então eu posso ter casa modular com estrutura de aço, posso ter casa modular de concreto, posso ter casa modular de madeira, tal qual uma casa convencional. A diferença é o pré-dimensionamento de determinados elementos de construção a partir dos quais a gente vai montar a solução final. Muito legal. Agora são meio-dia e 47 minutos. Se você está chegando agora aqui na 97.5 FM, a gente está conversando com o nosso colunista Ricardo Meira sobre casas modulares, construções modulares como um todo. E, Ricardo, você trouxe algumas vantagens, a rapidez, a previsibilidade. Tem também a questão da sustentabilidade quando a gente fala disso? Tem, porque se você tira dessa equação o desperdício, naturalmente a gente está falando de uma construção mais sustentável. Claro que sustentabilidade é um conceito muito amplo e até Sim, meio subjetivo. Eu posso dizer que uma casa que use concreto, eu posso dizer que ela não é sustentável porque o cimento é uma indústria bastante poluente. sim. Mas, de um modo geral, quando eu falo pelo menos de uso racional de recursos, a gente pode dizer que a casa modular ela é mais sustentável, gasta-se menos tempo, menos água, produz-se menos lixo, menos entulho, então você não tem o desperdício de material. Então, dentro desse aspecto, eu posso dizer que ela é mais sustentável do que uma casa convencional. E como é que a gente está hoje aqui em Brasília, no Distrito Federal, em Goiás, no que diz respeito a opções para quem quer pensar em uma construção modular? A gente tem facilidades ou ainda é um mercado que está engatinhando por aqui? É um mercado que cresce lentamente, Tá. porque ele muda um paradigma. Eu costumo dizer que a gente constrói no Brasil como se construía na Mesopotâmia há 4.000 anos. Né? Você Olha pega aí, que coisa. cimento, tijolo, É, aquela coisinha, né? Mas é muito do aspecto cultural do brasileiro, de ser um pouco resistente a soluções um pouco é tipo fora uma do. verdade absoluta, É. né? É. Ah, mas vai quebrar, vai cair, vai vazar. Como é que é esse negócio? Eu vou morar num container, parece um micro-ondas e tal. Já foi assim. Hoje em dia você tem tantas possibilidades plásticas, estéticas, financeiras, que você tem um leque tão vasto que pode atender, inclusive, a vários bolsos. Mas ainda é uma indústria pequena, que está em crescimento. Há uma receptividade maior no sul do país, que começou isso antes, muito em função do uso de madeira, inclusive, né? Construções modulares de madeira, que é um aspecto, é uma relação cultural que eles têm, né, mais próximo do que a gente aqui no Centro-Oeste. Mas já há indústrias no Centro-Oeste também que trabalham com esse tipo de produção. Muito bem. Inclusive, você falou do Sul, a gente comentava aqui antes de entrar no ar que teve muito essa questão sendo discutida depois das enchentes no começo do ano no sul do país. Muita gente perdeu a casa. Para construir uma casa do zero demora. Como é que vai devolver algum espaço para essas pessoas morarem depois da tragédia climática? E você me disse que é muito procurado também esse recurso quando a gente fala de moradias sociais ou pensa num socorro mais emergencial, assim, né? Sim, até pela rapidez, né, pela previsibilidade de custo e pela rapidez de entrega, muitos governos, né, estaduais, municipais e até o governo federal, até com o próprio Rio Grande do Sul, Sim, têm feito, já tem lançado aí licitações para a construção de habitações de interesse social, né, a nossa HIS, perfeito. já feitas de forma modular. E, Ricardo, você falou que tem, tipo, em regra, um padrãozinho ali, né? A pessoa vai, como se você tem acesso a um catálogo, quais são as opções, adapta, não adapta. Mas dá para a gente pensar também em design, em uma coisa que seja um pouco mais adaptada e customizada para a demanda ali do cliente, também quando a gente fala de casa modular? Dá. Essas casas modulares off-site, embora elas tenham dimensões de certa forma padronizadas, você tem um certo grau de liberdade para escolher e adaptar determinadas dimensões. Claro que quanto mais você variar, é tipo os opcionais de um carro, né? Sim. Maior vai sendo o custo. Mas a gente pode usar o conceito de módulo até para as construções convencionais. É uma coisa que, na época que eu estudei, em 1840, isso alguns professores eram muito rigorosos em relação a isso. Eu, na minha época de projeto, né, sempre que eu projetava uma casa, eu defini um módulo para a estrutura, vãos específicos, né? Ah, eu vou fazer vãos de 3 metros.
E eu criava um grid e desenhava aquela casa a partir de um grid. Então, eu era um arquiteto meio engenheiro, assim. Os engenheiros têm essa visão muito clara. Por quê? Porque quando você tem vãos parecidos, os pilares, por exemplo, que são as peças, né, que a gente chama de coluna, elas acabam tendo uma dimensão padrão. Então, você pode reaproveitar formas, fica mais fácil calcular ferragem, calcular volume de concreto. Então, você pode trabalhar com módulo até uma construção convencional. Muito Se o teu legal. arquiteto, sua arquiteta, pega a dimensão de um tijolo e a partir da dimensão do tijolo faz o tamanho dos ambientes das paredes, é um módulo. Então você pode usar qualquer elemento usado na construção como módulo e a partir dele projetar a casa. Olha uma curiosidade. A Arca de Noé, na Tá. Bíblia, Sim. ela usava um módulo chamado côvado, Olha que era uma aí. medida antiga que correspondia à distância do cotovelo até a ponta do dedo médio. Teve até um americano há alguns anos que tentou reconstruir a Arca de Noé de acordo com a Bíblia e tal, e como ele não tinha muita referência de medida, ele usou as dimensões do braço dele, o côvado, né, em relação ao braço dele. E deu certo? Deu certo, ele construiu. E eu não sou muito entendido de Bíblia, mas se você for olhar no trecho ali onde tem a Arca de Noé, vai ter as dimensões da arca, a medida utilizada pelo Noé para poder construir. Era muito comum antigamente, antes do sistema métrico, né, que usa o metro, Sim. utilizar essas medidas que nós chamamos de antropométricas. São as medidas com base no corpo humano. Por exemplo, a polegada, né, que é a largura do Sim. polegar, a braça, a jarda, o pé. Tudo isso é medida, é um módulo, né, é a partir do corpo humano. Que interessante. Eu tô processando tudo que o Ricardo está falando, mas fica reverberando na minha cabeça. Uma casa em 4 semanas. Isso é quase absurdo, assim, né? Você É, pensar nisso é muito legal, realmente. e é interessante a gente colocar que, claro, que quando você tem um sistema industrializado, ele geralmente tem um custo inicial mais alto. Por exemplo, né, uma casa com um padrão construtivo aí, classe A, B, assim, alto padrão construtivo. Se você pega uma casa aí de um módulozinho de uma edícula de 40, 50 metros quadrados. Geralmente a gente vai gastar aí de 2.500 a 3 mil reais o metro quadrado para construir isso. Numa construção off-site, isso pode custar 4.500, 5 mil reais o metro quadrado. Então, eu estou falando de um módulo que pode custar seus 250 mil reais. Aí você pensa, bom, mas é o dobro de uma construção convencional. Agora pense a pessoa que está morando de aluguel e vai pagar aluguel durante um ano para depois se mudar. Aí você tem que colocar essa conta também. Então não dá para você comparar simplesmente custo de construção, a durabilidade, a qualidade dos materiais, a facilidade de manutenção, né? O tempo decorrido para você começar a ter que dar manutenção na casa, os imprevistos, tudo isso tem que entrar na conta. Então aquele famoso, vou pagar um pouco mais agora, mas eu vou recuperar esse Dinheiro depois. investimento depois. Existem até alguns modelos que são transportáveis. Não são todos, mas você pode simplesmente desmontar essa casa e montar de novo em outro lugar, Em se outro você quiser. lugar. E eu ia te perguntar justamente sobre isso, né? Eu imagino que talvez a logística seja um dos desafios ainda dessa proposta. Queria que você me confirmasse e me diga se tem outros desafios ainda que estão sendo, de alguma forma, aprimorados para que se facilite tudo isso. Sim, eu vejo 3 desafios. O primeiro é o cultural, é a aceitação do mercado, entender que é uma construção como qualquer outra. Tá. O segundo é o aspecto de custo inicial, que de fato ele é mais alto do que uma construção convencional, e a logística, sem dúvida, talvez seja maior. Porque no Brasil, de dimensões continentais, né, com estradas de péssima qualidade, né, isso tem que ser planejado de maneira adequada para que isso não comprometa não só o custo final, mas também o tempo aí de espera para a montagem desse kit, Muito bem. digamos assim. E, Ricardo, caminhando aqui para o fim da nossa conversa, 2 perguntas em uma. Primeiro, se dá para usar esse conceito de modulação só quando a gente fala das casas pré-prontas, pré-fabricadas, e depois se você acredita que a gente está falando do futuro, de algo que já é presente, mas que é o futuro da construção no Brasil. Eu não tenho dúvida que isso vai estar cada vez mais presente, porque os recursos serão cada vez mais escassos. A preocupação com o uso consciente desses recursos na construção civil não é diferente, né, das demais indústrias. Então é um caminho sem volta, né? Essa modulação ela vai acabar sendo uma premissa como é sustentabilidade, como é eficiência energética. E se dá para usar... Só em casa pré-fabricada? Não, né? Você pode, por exemplo, trabalhar com dimensões padrão. Um bom arquiteto, uma boa arquiteta, já coloca isso no seu processo de criação, né? Trabalhar com módulos de modo a
a racionalizar todos aqueles recursos, todos aqueles gastos que estão incluídos aí numa construção mesmo convencional. Muito bem, excelente tema que a gente conversou agora, 12h56. Esse foi Ricardo Meira falando com a gente sobre as construções modulares. Se você perdeu, depois dá uma corrida lá no nosso YouTube para você acompanhar essa conversa muito bacana. Ricardo, obrigada por hoje. Até Obrigado. semana que vem. Até segunda.